Pare tudo o que você está fazendo agora e dê uma olhada ao seu redor. E se eu te dissesse que as maiores empresas do planeta descobriram o segredo supremo para transformar o que você joga no lixo em montanhas literais de ouro? Hoje, você vai descobrir como um líquido viscoso que matava peixes em rios virou o suplemento favorito de todo rato de academia. Você vai ver como uma grife de luxo convenceu bilionários a pagar R$ 10.000 por um tênis que parece ter sido mastigado por um trator em um lixão. E o mais insano de tudo, como uma pedra comum que você encontraria em qualquer quintal, foi vendida como a joia mais rara da Terra só para você gastar 3 meses do seu salário nela. Antes de chegarmos ao nosso item número 1, que eu garanto, vai te deixar com uma raiva profunda de cada joia que você já viu na vida. Responda aqui nos comentários. Você pagaria $1.800 por um saco de lixo de couro? Pode parecer piada, mas muita gente pagou e ainda pediu o recibo. Prepare o seu psicológico e segure a carteira, porque hoje vamos revelar as 7 marcas que ficaram bilionárias vendendo. Lixo. Número 7. Pet Rock. A pedra de estimação de 15 milhões. Imagine que você está em um bar, tomando uma cerveja e reclamando de como seus amigos são chatos. De repente, você tem a ideia de vender uma pedra. Não uma esmeralda, não um diamante, uma pedra de rio. Qualquer pessoa diria que você está louco, certo? Mas Gary Dahl não era qualquer pessoa. Em 1975, Gary ouviu seus amigos reclamando do trabalho que dava cuidar de cachorros e gatos. Alimentar, passear, limpar a sujeira, era um pesadelo. Foi aí que ele teve o estalo de marketing mais absurdo de todos os tempos. O Pet Rock, ou pedra de estimação. Ele foi até um depósito de materiais de construção, comprou pedras de rio por centavos a tonelada, colocou cada uma em uma caixa de papelão com furos de ventilação, para a pedra respirar, claro, e incluiu um manual de treinamento hilário. Um manual de 32 páginas ensinava a pedra a sentar, ficar e até a fingir de morta, o que ela fazia muito bem, por sinal. O bizarro? A América entrou em colapso. As pessoas amaram a ironia. Ele vendeu mais de 1,5 milhão de pedras por $4 cada em apenas 6 meses. Gary Dahl ficou milionário da noite para o dia vendendo detrito mineral que você chuta na calçada. Ele transformou um objeto sem valor nenhum em um fenômeno cultural bilionário em valores corrigidos hoje. Gary provou que, com uma embalagem criativa e uma boa piada, as pessoas compram até o que é de graça na natureza. Número 6. Whey Protein, o resto de queijo que virou ouro. Se você frequenta a academia, provavelmente tem um pote enorme de Whey Protein decorando a sua cozinha. Mas você sabia que, durante décadas, as fábricas de queijo pagavam fortunas para se livrar dessa sujeira tóxica, porque ninguém sabia o que fazer com ela? O whey nada mais é do que o soro do leite. Durante quase um século, esse líquido amarelado e viscoso era o maior pesadelo dos produtores de queijo. Ele era considerado um lixo industrial. O soro era jogado ilegalmente em rios e lagos, causando desastres ambientais horríveis, porque o alto teor de nitrogênio matava o oxigênio da água e sufocava os peixes. As empresas eram multadas em milhões e não sabiam como parar de poluir com esse resto. Mas aí, o marketing e a engenharia de alimentos se uniram em um plano mestre. Eles perceberam que aquele esgoto de queijaria era, na verdade, uma mina de ouro de aminoácidos e proteínas. As empresas pararam de pagar pelo descarte e começaram a processar o soro. Elas filtraram o líquido, secaram até virar pó, tacaram um bando de adoçante, aroma de chocolate e pronto. O que antes matava peixes em rios, agora era vendido como o combustível essencial para o corpo perfeito. Hoje, esse mercado movimenta mais de $10 bilhões por ano. Basicamente, você está pagando centenas de reais por um balde do que sobra da fabricação da sua mussarela de domingo. É a reciclagem mais lucrativa da história. Número 5. Marmite e Vegemite. A lama do fundo do barril. Você teria coragem de comer uma pasta preta, viscosa, extremamente salgada e com cheiro de algo que apodreceu no fundo de uma fábrica de cerveja? Pois saiba que milhões de pessoas fazem isso todos os dias e ainda pagam caro por isso. Na Inglaterra e na Austrália, o Marmite e o Vegemite são itens obrigatórios no café da manhã. Mas a origem desse produto é, no mínimo, perturbadora. Quando as cervejarias terminam de fermentar a bebida, sobra uma lama de levedura morta no fundo dos tanques. Por séculos, isso era apenas lixo. Era jogado fora, despejado em valas
ou dado para os porcos. Ninguém imaginava que seres humanos colocariam aquilo na boca. No início do século XX, um cientista descobriu que essa lama era uma bomba concentrada de vitamina B. O marketing entrou em cena e transformou o resto de cervejaria em um superalimento. O slogan do Marmite é um dos mais honestos do mundo: ame ou odeie. Eles admitem que o gosto é desafiador, mas as marcas construíram um império bilionário, convencendo nações inteiras de que comer essa lama é um ato de patriotismo e saúde. Eles pegam o refúgio da fabricação da cerveja, colocam num pote de vidro e te vendem como uma iguaria. Se você achou isso estranho, espere até ver o que a moda de luxo está fazendo. Número 4. Balenciaga, a marca que te chama de idiota na sua cara. Você já sentiu que o mundo da moda está apenas testando o seu limite? Como se os designers estivessem em uma sala secreta rindo e dizendo: duvido que eles comprem isso. Bem, a Balenciaga decidiu que o lixo não é apenas algo para ser reciclado. É algo para ser ostentado por preços que pagariam um carro popular. Em 2022, eles pararam o mundo com a Trash Pouch. Visualmente, é um saco de lixo preto, brilhante, com aquele amarradorzinho azul em cima. A única diferença? Ela é feita de couro de bezerro finíssimo e tem um logo minúsculo. O preço? $1.790. São quase R$10.000 por algo que o seu vizinho coloca na calçada toda segunda-feira. E se você acha que o saco de lixo foi o limite, você não viu o Paris Sneaker, um tênis que parecia ter sido resgatado de um incêndio em um lixão. Eles estavam rasgados, cobertos de manchas e com a sola descolando. Eram vendidos como tênis destruídos propositalmente. O valor? Quase R$10.000. A Balenciaga vende a estética da escassez e da sujeira para pessoas que têm tanto dinheiro que nunca precisaram lidar com o lixo de verdade. Eles provaram que se você tiver uma marca forte, você pode vender o conteúdo de uma caçamba de entulho e as pessoas vão brigar para comprar. Número 3. Lagosta, o lixo marinho dos prisioneiros. Se você quer impressionar alguém em um jantar romântico, você pede lagosta, certo? É o ápice do luxo. Mas se você fizesse isso há 150 anos, seria considerado um mendigo ou um detento desesperado. Nos séculos 18 e 19, as lagostas eram tão abundantes que as pessoas as chamavam de baratas do mar. Eram consideradas um lixo nojento que ficava preso nas redes. Sabe o que faziam? Usavam como fertilizante ou davam para os porcos. Havia inclusive leis que proibiam as prisões de darem lagosta para os detentos mais de 2 vezes por semana, porque era considerado cruel e desumano. Os prisioneiros se revoltaram e ganharam na justiça o direito de não comer mais esse lixo marinho. Como isso virou o prato de $500 dos ricaços? Marketing de viagem. Quando as ferrovias começaram a cruzar o Sitiwa, serviram lagosta para os passageiros que não sabiam da sua má fama. O trem servia a lagosta em pratos de prata, com manteiga e nomes franceses. Os passageiros voltavam dizendo que tinham comido uma iguaria exótica. A indústria percebeu a oportunidade, limitou a oferta para criar escassez e o preço decolou. A lagosta não mudou o sabor. Ela só mudou de público, de adubo para símbolo de status. Número 2. Listerine, o limpador de chão que curou o seu medo. Você usa o seu enxaguante bucal todo dia, certo? O que você talvez não saiba é que a empresa que fabrica o Listerine teve que inventar uma doença terrível para convencer você de que o seu hálito era um problema social catastrófico. No final do século XIX, o Listerine era um antisséptico para limpar feridas cirúrgicas e o chão de hospitais. Sabe o que mais? Ele era vendido como limpador de chão de fábricas e até como remédio para feridas de cavalos. As vendas eram medíocres porque ninguém acorda animado para comprar limpador de chão hospitalar para passar na boca. Foi então que os donos da empresa tiveram uma ideia diabólica. Eles pegaram o termo médico latino para mau hálito, halitoses, e criaram uma campanha baseada no medo. Eles começaram a publicar anúncios dizendo que a halitose era uma condição médica grave que faria você ser demitido e nunca se casar. Antes disso, as pessoas achavam que ter hálito de manhã era normal, mas o Listerine convenceu o mundo de que o seu hálito era um lixo tóxico que precisava ser exterminado. Em apenas 7 anos, o faturamento saltou de 100 mil para 4 milhões de dólares. Eles não venderam um produto, venderam a cura para uma vergonha que eles mesmos fabricaram.
Número 1. A indústria dos diamantes. O lixo que vale bilhões. Chegamos ao topo da nossa lista. E eu aviso, o que você vai ouvir agora pode destruir o valor sentimental de uma joia que você guardou a vida inteira. Você acredita que diamantes são raros? Você acredita que eles são o símbolo do amor eterno? Pois saiba que você é vítima da maior lavagem cerebral da história. Os diamantes não são raros e, tecnicamente, são apenas pedaços de carbono que a natureza produz aos bilhões. No final do século XIX, foram descobertas minas colossais na África do Sul. De repente, o mercado foi inundado com toneladas de diamantes. Se seguissem a lógica, diamantes custariam o mesmo que um cristal de vidro. Seriam lixo mineral. Mas a empresa De Beers comprou todas as minas. Criaram um monopólio total para manter os preços altos, esconderam os diamantes em cofres subterrâneos, liberando apenas pequenas quantidades. Criaram uma escassez artificial. Em 1947, lançaram a frase, um diamante é para sempre. A estratégia era, se o diamante é eterno, você nunca vai querer vendê-lo. Se você não vende, não existe mercado de usados para derrubar o preço da loja. Eles inventaram a regra de que um homem deve gastar meses de salário em um anel, associado o tamanho da pedra ao tamanho do amor. Aqui está a parte revoltante. Diamantes não são um investimento. Tente vender o seu anel hoje para uma joia. Vão te oferecer uma fração ridícula do que você pagou. Por quê? Porque o valor é inflado artificialmente. O ouro você vende pelo preço do dia. O diamante, você fica preso a ele. É um mineral comum, guardado em cofres por uma única empresa, vendido através de uma manipulação emocional. A indústria de diamantes é uma máquina de 80 bilhões de dólares que vende lixo carbonizado como se fosse sagrado. É de explodir a cabeça, não é? Desde restos de cerveja até pedras de rio, o mundo bilionário não é construído sobre produtos incríveis, mas sobre histórias que nos fazem acreditar que o lixo tem valor. Essas marcas provaram que, com o marketing certo, você pode vender qualquer coisa. Qual dessas marcas você achou a mais cara de pau? Você já gastou dinheiro com alguma dessas coisas? Comenta aqui embaixo. Se você gostou de descobrir essas verdades ocultas, você precisa ver os outros vídeos do canal. E não se esqueça, se inscreva e ative o sininho, porque se você não souber como o marketing te engana, você vai continuar trabalhando meses apenas para comprar o próximo lixo de luxo. Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.